Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o Diogo Machado, diretor de mercado da Kiron, uma empresa de alta tecnologia no monitoramento florestal. No primeiro episódio, no domingo, ele explicou para a gente qual é o trabalho que eles fazem, os clientes que eles têm em 7 países, tanto governos quanto empresas. Muitas vezes, para evitar que um incêndio florestal aconteça, eles conseguem fazer um alerta com vários dias de antecedência. Contou para a gente a história de um vizinho problemático que estava ali, ia causar um incêndio para um cliente deles. Eles conseguiram evitar. Histórias muito inspiradoras que você pode checar se você não assistiu ou não ouviu no domingo. Agora, a gente vai conversar um pouco mais sobre o mercado de carbono, um tema que a gente tem explorado muito aqui na série. Eu queria saber com você, Diogo, qual é a contribuição que essas tecnologias podem oferecer para o desenvolvimento e a venda dos créditos de carbono. Legal, Lorival, obrigado por estar aqui. O grande ponto do mercado de carbono é você precisa ver locais e projetos que realmente gerem essa acreditação de carbono, essa adicionalidade à questão de carbono, e isso é transformado na questão de créditos e recursos para o projeto em si. Existem várias metodologias estándar para acreditação de carbono. Você tem a supressão de algumas árvores nativas, um pau-brasil, palmeira e afins. Você tem a devastação ou a questão de desmatamento propriamente e a mitigação desses desmatamentos. Você tem uns outros projetos que eles chamam de carbono premium, que é a questão da regeneração florestal. E nessas três verticais, a gente já atuou auxiliando projetos de carbono. Aqui na Quiro, a gente não emite o crédito de carbono no final, mas diversas empresas brasileiras nos procuram para auxiliar. Inclusive, hoje de manhã, acabei de receber um e-mail de uma outra empresa, porque eles precisam desse tipo de serviço de monitoramento florestal para os seus projetos. Então, quando a gente fala sobre desmatamento, normalmente funciona assim. Você tem uma área controle que você vê qual que é o comportamento de desmatamento dessa área controle, e aí a gente pega imagens de satélite dos últimos 20 anos, e aí você tem o projeto em si, você faz um cálculo do provável avanço de desmatamento, as frentes de desmatamento daquele projeto, e aí eu estou falando de uma forma super simples, a partir disso você tem uma acreditação de carbono futuro. Na questão de reflorestamento, tem um trabalho que a gente faz que é muito interessante, que esses projetos premium, eles precisam de alguns parâmetros. Por exemplo, eles não podem ter tido desmatamento nos últimos 10 anos. Você não pode ter tido desmatamento recente, o desmatamento tem que ser antigo. E para isso, você só consegue ver com dados satelitais. E aí você pode fazer, inclusive, a prospecção de áreas para projetos como esse, utilizando larga escala de dados como a gente usa. Então, ao invés de eu fazer a prospecção de pequenas áreas, eu posso fazer um estado todo, e aí, a partir desse estado todo, eu ver quais são as áreas que poderiam caber um projeto de carbono premium. Mas tem um outro ponto ainda, Lorival, que a gente pode entrar também, que a gente pode auxiliar, que é o seguinte: essas metodologias estándares, elas estão muito focadas em desmatamento e desbaste de vegetação. Mas não existe metodologia ainda para mitigação de incêndios florestais, mitigação de áreas queimadas. Então, você pode ter, por exemplo, uma média de volume de área queimada. Pega a floresta amazônica, por exemplo. Você tem uma média de floresta queimada por um local ou por um ambiente. Você aplica nesse local ferramentas como a nossa, mas também atividades em campo para mitigação desses incêndios. E aí, a partir da diminuição desse delta, ou a diminuição do volume médio queimado, você também pode gerar crédito de carbono. Para efeitos de grandeza, os carbonos emitidos pelos incêndios florestais,
elas são iguais ao quanto uma Rússia, por exemplo, emite de carbono em todo o seu PIB, indústrias, carros, cidades e tudo mais, é o tanto que se emite em incêndios florestais. Fala-se que a Califórnia, por exemplo, teve um processo de diminuição, uma descarbonização em todas as suas cadeias nos últimos 20 anos, e tudo que eles conseguiram se esforçar nos últimos 20 anos morreu nos incêndios dos últimos 3 anos. Então, alguns países chegam a nem contabilizar incêndio dentro dos seus cálculos de carbono, porque encaram isso como um processo natural que a gente sabe que não é. Então, essa é uma grande teoria que a Kiron está desenvolvendo, em parceria também com o governo de Portugal, que é essa criação metodológica de crédito de carbono por mitigação de incêndio. Você tocou num ponto politicamente muito sensível. O Brasil se queixa muito disso, né, com relação às queimadas, por exemplo, na Califórnia, na Austrália, né, que não são contabilizadas, né, como não entram nesse cálculo das emissões, né? E você está dizendo, a gente sabe, porque são considerados naturais, você diz, a gente sabe que não é. Como que a gente sabe que não é? Como é que a gente entra nesse debate? Existem alguns biomas, Olival, que ah, naturalmente há muita ocorrência de incêndio. O bioma. Não vou entrar aqui que 95% dos incêndios são causa humana. Não vou entrar nessa seara porque isso é ponto pacificado. Mas existem alguns biomas que o incêndio ele faz parte do dia a dia do bioma, como o cerrado, por exemplo. Ele tem muita causa humana, mas ele também tem muita causa natural. Tem uns biomas que não era para pegar fogo. Então, por exemplo, você pega uma floresta amazônica, que eles chamam de rainforest, não é para pegar fogo. A gente fez um trabalho na Amazônia, por exemplo, ali na região de Humaitá, onde a gente teve 92% de acurácia. Por quê? A gente identificou as áreas que tinham maior probabilidade de risco de incêndio, mais estresse hídrico, enfim, vários fatores que a gente leva em consideração, meteorológicos também. Mas um ponto que a gente colocou dentro do processo, dentro da análise, é desmatamento. Então, por exemplo, existe meio que um modus operandi, onde você tem um desmatamento, 15 dias depois você tem o fogo naquela sobra do que não serve, vamos dizer assim, e aí a partir disso você tem uma reutilização da área. Então, se você encara o desmatamento como um fator antrópico, como um fator humano dentro de um processo de predição de risco, você tem isso muito evidente dentro de uma assertividade. Então, para resumir, fatores humanos importam, alguns biomas, eles têm uma característica de pegar fogo mais constantemente. Na própria Califórnia, sempre houve muito incêndio, mas a mitigação dos incêndios, principalmente em locais que não eram para pegar fogo, esse é o grande objetivo da gente. O nosso presidente anterior, né, o Jair Bolsonaro, ele falava, inclusive em fóruns internacionais, né, que a floresta amazônica é uma floresta úmida portanto, ela não pega fogo, né? E é claro, de fato, se você não derrubar a árvore, não deixar ela lá embaixo do sol, Secando secando, 15 dias. e depois aí sim, ela deixou de ser uma floresta úmida, ela é apenas, né, um É isso aí. resíduo ali de floresta, de madeira, de celulose pronta para pegar fogo. Ela virou um É isso combustível aí. graças à fabulosa ação humana. É isso, né? Exatamente, exatamente. E aí você tem várias operações posteriores, por exemplo, depois que pegou fogo, fica aquela cama de cinzas, o pessoal ainda pega, compra semente de pasto e joga por cima, enfim, é um modus operandi muito, muito padrão. Isso é até muito interessante, Lorival, porque geralmente o pessoal pergunta isso e esse é um grande diferencial nosso. Os modelos de predição mundiais, eles são padronizados, como se fosse uma receita de bolo. Então, por exemplo, você tem um chamado Fire Weather Index, FWI. Esse modelo ele leva em consideração padrões meteorológicos
e alguns países levam padrões vegetativos. Só que, imagina, é o mesmo cálculo para a Califórnia, é o mesmo cálculo para o Canadá, que veio de lá, é o mesmo cálculo para o Brasil. Não funciona. Tem um ainda mais antigo que chama triplo 30, tá na moda, mas também é 30 graus, 30 percentual de umidade, uh, 30 graus, 30 de umidade e 30 quilômetros por hora de vento. Quando encara essa situação, é o triplo 30. Só que não leva dados vegetativos, não leva previsão, enfim. Então, o que a gente faz? A gente tem um cálculo muito robusto do risco, mas a gente também adequa, e aí vem a inteligência artificial, adequa esses parâmetros para a especificidade da região. Então, Portugal tem uma específica, Califórnia outra, Amazônia outra, Rio Grande do Sul outra. Então, esse é um grande trunfo que a gente tem na mão e por isso que a gente tem um nível de acerto muito grande. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre. Ele falou em trunfo, o Diogo falou em trunfo, e eu quero falar justamente sobre o quanto essas tecnologias podem nos ajudar no rastreamento do desmatamento, que vai ser uma grande questão comercial para nós nos próximos anos, né? A União Europeia, Estados Unidos estão organizando a sua legislação para não comprar mais produtos que vêm do desmatamento, e a gente vai ter que provar que os nossos produtos, e estamos falando de longas cadeias em alguns casos. Vamos falar também da internacionalização e de um programa do Outreach, do qual a Kiron está participando. A gente se vê então na quinta-feira, Diogo. Até lá. Obrigado. Obrigado.